Ouça agora uma cápsula de graça. Amando a Jesus Cristo. Você sabia que para um cristão amar a Jesus Cristo, deve primeiro afastar-se da manifestação de Jesus de Nazaré? Isto é o que nos orienta o apóstolo Paulo quando escreve sua carta à igreja de Roma. Assim também vós, irmãos meus, morrestes à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de que levemos frutos para Deus. Romanos capítulo 7, verso 4. É importante salientarmos, Jesus de Nazaré não foi cristão. Ele era um judeu cumprindo a lei. Portanto, não devemos amar seu sofrimento, mas sim valorizar o seu propósito. Por isso, Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, assim afirmou: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 19 e 20. A religião por anos está esperando a Jesus de Nazaré. No entanto, o apóstolo deixou claro: se assim procedemos, somos dignos de pena, porque Cristo já ressuscitou. Foi o que acabamos de ler em Romanos 7,4. Assim também vós, irmãos meus, morreste à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de que levemos frutos para Deus. Um testamento, para ser estabelecido, se inicia com a morte do testador e não com o seu nascimento. Por isso, temos que tirar os olhos de Jesus de Nazaré e colocá-los naquele que ressuscitou. Quando Cristo morre e ressuscita, é estabelecido um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus, capítulo 9, versos 16 e 17. Ainda escrevendo aos de Coríntios, Paulo disse: quem não amar ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O Senhor vive. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 22. Obviamente que o apóstolo está se referindo ao ressuscitado, que era o que ele apresentava. Porque não me propus saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. A pergunta a seguir é esta: como amar a Jesus Cristo se não o vejo? Pois existe uma forma, é amando sua palavra. Este é o meio que Deus utiliza para comunicar seu amor. Temos que amar ao seu evangelho e não à lei. Cristo revelou toda a sua sabedoria e deu a Paulo. Então, estamos chamados a amar esta interpretação a qual Deus comunicou e trouxe até nós através do apóstolo Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Deus levantou um apóstolo para formar a Cristo naqueles que ele escolheu, e é através deste apóstolo que ele ilumina os olhos de seu entendimento. Temos que amar a unidade do Espírito, devemos cobrir aos fracos, sempre suportando-nos uns aos outros, porque para amar a Jesus Cristo, também devemos amar sua igreja. Amar a Jesus Cristo também implica em amar o mistério da mesma maneira. Assim como que pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um os muitos serão constituídos justos. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Isto é respeitar que se por Adão entrou a condenação, por Jesus Cristo entrou a justificação. Ou seja,
Entender que depois da cruz nascemos em justificação de vida. A verdadeira família da fé somos nós que amamos Jesus Cristo, cremos no mesmo, falamos e sentimos o mesmo. Amado abençoado, você ama Jesus Cristo? Ama seu Evangelho? Ama sua interpretação? Ama seu irmão? Não se confunda com fraquezas. Se você ama aquele que falha, ama o apóstolo que lhe ensinou o Evangelho. Ama o Evangelho de Paulo. Fazendo assim, com certeza você ama a Jesus Cristo. Conheça a ciência de Deus que está mudando o mundo, acessando nossas páginas na internet www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é o abençoado com todas as bênçãos espirituais.